Pessoal, vamos falar sobre a situação lá na Ucrânia. Hoje, dia 9 de janeiro, são 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 1 hora da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. E os russos alegaram ontem que destruíram uma base ucraniana com 600 soldados ucranianos em retorno àquela base russa em Makivka, lá na Escola 19, onde também centenas de russos foram mortos, né? Só que, adivinha, é mentira, eles fizeram apenas um buraco no chão próximo a um prédio abandonado, não teve nenhum ferido nessa ocasião, né? Agora, infelizmente, ontem os russos atingiram um mercado aqui em Kharkiv, e ali sim, na hora de matar civis, eles mataram civis ali na região, um morto, vários feridos no mercado, um lugar que não tem nada de militar, né? Bom, os ucranianos fizeram um conjunto de ataques aqui em Malikopane, Polohy, Melitopol, Donetsk e Rubizhny aqui também. Vários ataques ucranianos aqui a bases russas no sul da Ucrânia. A ação principal continua sendo aqui na região de Soledar e Bakhmut, né, principalmente Soledar aqui. Houve uma contraofensiva ucraniana aqui em Soledar, que liberou uma parte da cidade que estava tomada pelos russos, mas a situação agora parece complicada aqui em Pidhorodne. Os russos chegaram na beirada da cidade e eles dizem que já tomaram a cidade, mas é muito preliminar dizer isso, né? Eles estariam atacando agora Krasnahora, que é essa outra cidade aqui, né? A situação aqui está complicada, não está fácil não. Embora os ucranianos tenham retomado uma parte aqui de Soledar, o fato é que se os russos conseguirem tomar essas duas cidades e conseguirem avançar aqui pelo norte também, é muito provável que os ucranianos tenham mesmo que abandonar Soledar, não tenham como defender a cidade ali, né? Mas é preliminar tudo isso. Vamos entender esses assuntos todos em detalhes, esses e outros assuntos. Essas notícias foram sugeridas por Militar ANCAP, Dmitry Fuma Derby Chiclete e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vamos começar pela parte mais engraçada. O porta-voz aqui do exército russo, né? O Igor Konashenkov. Esse cara aqui é uma conta russete, né? Uma conta que fica criticando os ucranianos e coisa e tal. Aí não, o porta-voz falou que atingiram a Operação Represália como vingança pelo bombardeio ucraniano de Makivka no dia 1º de janeiro de 2023, daquele bombardeio que a gente falou aqui da Escola 19, em que haviam 600 russos. A gente não sabe exatamente quantos morreram, mas os russos dizem que foram só 89, embora já tenham tirado quase 300 corpos dos escombros, e a gente sabe que foi muito mais do que isso, está na casa de algumas centenas aí os mortos russos lá em Makivka, né? E vocês viram, tem imagem, tem vídeo do local destruído, enfim, os próprios russos falando sobre o assunto. Aqui agora a Operação Represália seria essa vingança e coisa e tal, que teria 700 soldados ucranianos lá na região e foram destruídos. Aí mostraram algumas imagens aqui. Eu não sei se é a imagem realmente do tiro, mas mostraram a imagem correta, que é o buraco que eles fizeram perto do prédio abandonado, né? Eles botaram isso aqui como se a bomba que eles jogaram aqui tivesse destruído esse prédio, mas esse prédio já está abandonado aqui, não tem sinal de entulho nenhum, não tem sinal de nada. Esse prédio já estava abandonado antes e eles nem conseguiram acertar o prédio, acertaram só a área em torno, né? Tem aqui mais imagens aqui, ó. A Rússia falsamente fala que eliminou 600 ucranianos num strike de vingança do caso de Makivka, né? Na verdade, eles atingiram um chão perto de um prédio abandonado e não teve nenhum tipo de dano, né? de fatalidade. Tá aqui as imagens, aliás, foi entre dois prédios, né? Tinha um prédio do lado de cá, outro prédio do lado de cá, eles conseguiram errar os dois e acertar no meio aqui, no chão, e fazer apenas um buraco no chão, né? E no Telegram eles estão criticando essa voz do Igor Konashenkov, né, do porta-voz russo lá, dizendo que teria matado não sei quantos lá, né? Em resposta ao ataque criminal do regime de Kiev ao acampamento temporário das forças russas em Makivka, uma operação retaliação foi feita pelo Ministério da Defesa e mais de 600 soldados foram mortos em Kramatorsk como resultado do ataque de míssil, né? E o cara pergunta aqui, por que não 6 mil, né?
Pô, já que vai falar mentira mesmo, fala qualquer número aí, porque, poxa, se cada vez que eles tentam revanche desse jeito, então a Rússia, se cada vez que eles tentam revanche é desse jeito, então a chance da Rússia ganhar essa guerra é aproximadamente abaixo de zero, né? O pessoal fazendo troça aqui com essa brincadeira russa, né? Mas, infelizmente, os russos atingiram um mercado em Kharkiv. Na verdade, não é na cidade de Kharkiv especificamente, é um pouquinho mais para cá, ó. É nesse Shevchenko, que é uma cidadezinha, um distrito aqui. Eles atingiram, infelizmente, eu não posso tocar o vídeo porque é muito violento e o YouTube não gosta, embora aqui também seja um buraco, mas aqui tinha um mercado, né? Dá para ver aqui as lojas e coisa e tal, teve coisa pegando fogo aqui, né? Ou seja, uma área civil, não tinha nada de significativo. Morreu uma pessoa confirmada já e tem alguns feridos aqui nessa região. Muito triste esse ataque a supermercado, né? Um mercado na região ali. Bom, os ucranianos continuam com sua estratégia de atingir bases russas aqui, justamente para diminuir essa capacidade russa, né? Foram várias bases atingidas ontem. Então, vamos começar aqui. Melitopol, essa aqui é outra base em Melitopol, além da que a gente já tinha falado, que foi atingida anteontem, a gente falou ontem, teve mais essa aqui que foi atingida ontem no centro da cidade, um prédio em que supostamente estaria um centro de comando e controle e mobilizados também. Atingiram um dormitório com mobilizados em Rubizhne. Isso aqui é uma coisa muito importante, porque vocês sabem, Rubizhne fica aqui próximo a Kriminá. Kriminá, essa cidade aqui, a gente sabe que já está muito próximo à batalha por Kriminá, os ucranianos já estão aqui perto, a gente vai falar sobre ela, inclusive, daqui a pouco. E Rubizhne é o lugar mais fácil para os russos que estão aqui em Kriminá fugirem, né? Então, Rubizhne é essa outra cidade aqui, e o que eles estão dizendo aqui é justamente que teria sido atingido um dormitório lá e mais de uma dúzia de russos morreram neste ataque, né? Não tem imagem, mas a gente tem a informação aí, né? O que tem de imagem aqui, isso daqui é em Donetsk. É uma siderúrgica em Donetsk e deu para ouvir o barulho de explosões secundárias, então ele certamente estava sendo usado como depósito de munição ali e você teve várias explosões secundárias nessa siderúrgica aqui em Donetsk. Donetsk é mais aqui para baixo um pouquinho. É bem no centro da cidade, bem nessa região aqui que é essa refinaria não, essa siderúrgica, e que foi atacada, né? Isso daqui é em Polohy, um centro de comando dos russos que foi destruído também. Novohorivka, na verdade, distrito de Polohy. Então é mais aqui para baixo um pouco ainda. Aqui, ó, Novohorivka. Polohy, Tokmak está aqui, Polohy está aqui, ó. Porque Polohy é todo esse distrito, aqui, toda essa área, né? Mas enfim, aqui que foi atacado esse quartel-general aqui dos russos e destruído também, né? E aqui a gente tem um ataque em Malikopane. Malikopane fica aqui em Kherson, nessa região aqui. Malikopane também teria sido um depósito de munição. Não dá para ver muita coisa, mas dá para ouvir o barulho da munição explodindo. Bom, deu para ter uma ideia, né? Foi o ataque lá em Malikopane. Enfim, essa é a estratégia ucraniana de atingir as tropas russas na retaguarda, justamente para diminuir a capacidade russa de ataque. Teve também um incêndio aqui em Barno, que é uma cidade russa, né? Os ucranianos estão falando que é uma Bavovna. Bavovna seria um ataque. Esses ataques a centros de munição e acampamentos e coisa e tal, eles estão chamando de Bavovna lá na Ucrânia, né?
Mas, na verdade, não deve ter sido isso. Essa cidade é muito longe da linha de frente, isso aqui provavelmente foi só um incêndio, mais um daqueles muitos incêndios que você tem, né, aí na Rússia. É impressionante a quantidade de incêndios que tem por lá. Mas, enfim, não é Bavovna, mas é só um incêndio lá em Barnaul. Bom, vamos falar agora da parte principal, né, onde está mais quente na linha de frente, que é justamente aqui na região de Soledar e Barmut, né, particularmente Soledar, que a gente já tem acompanhado aqui os avanços dos russos com muita preocupação, mas o curioso aqui é o seguinte: o Prigozhin está falando que está reclamando que tem muita fake news lá na Rússia, dizendo que não, que tem determinadas unidades ajudando o grupo Wagner a tomar Soledar e coisa e tal. E a gente mesmo já falou aqui que chegou a informação de que haveriam unidades de elite do VDV russo ajudando o Prigozhin ali, ou de outras unidades do exército. Mas segundo ele diz aqui, ó, ele diz que várias informações falsas estão sendo distribuídas na mídia sobre a participação na captura de Soledar de várias unidades militares. Eu quero enfatizar que Soledar está sendo tomada exclusivamente pelo grupo Wagner, e aqueles que distribuem informações falsas, eu proponho que venham visitar o centro de Soledar, onde os guerrilheiros do Wagner ainda estão em batalhas ferozes com o prédio da administração da cidade, né? Então o que ele está dizendo aqui é que não é só Wagner que está tomando Soledar e coisa e tal. Ele está até incomodado com o pessoal dizendo que tem outras unidades lá ajudando eles. Agora, uma coisa que a gente sabe é que eles de fato estão ajudando, eles botaram a elite do grupo Wagner nesse avanço ali na região, né? Isso é uma coisa que pode ser positiva, porque do jeito que eles estão pegando a elite do grupo Wagner e entrando nessa missão suicida em que está morrendo muita gente, o grupo Wagner pode ficar bem depletado depois disso, né? Enfim, um problema que a gente tem aqui é que, vocês sabem, o fato do Wagner ter tomado a parte sul de Soledar e Bakhmutsk já é um problema. Por quê? Porque tornou possível o ataque, ou facilitou o ataque aqui a Pidhorodne e também a Krasnahora, né? Antes eles não conseguiam, eles já estavam aqui próximos, né? Eles tentavam avançar aqui, mas eles não conseguiam. Por quê? Porque os ucranianos aqui em Bakhmutsk atacavam o flanco deles, então eles não conseguiam avançar nesse sentido aqui, pela proteção ucraniana aqui, né? Agora, como essa cidade caiu, os ucranianos saíram de Bakhmutsk e aqui do sul de Soledar, então agora ficou fácil, e eles estão de fato atacando aqui Pidhorodne e Krasnahora. Mais do que isso, a gente vai ver que tem gente dizendo que eles já tomaram Pidhorodne e já tomaram Krasnahora também. Mas vamos com calma nisso daí, né? Repara como é que é um problema isso, né? De fato, essa estratégia dos russos de tomando... os ucranianos estabeleceram essa linha de cidades para fazer a proteção, né? De forma que uma cidade protege a outra. Se os russos tentarem num lugar, o flanco dele fica exposto, eles atacam na outra cidade. Então o que os russos fizeram para acabar com isso? Eles fizeram uma operação lá, começaram lá longe, em Berestov, depois tomado Belororivka. Isso aqui está tomado, tá, pelos russos aqui. Depois tomaram Yakovlivka. No que tomaram Yakovlivka, aí os ucranianos que estavam aqui que davam proteção para evitar ataque aqui em Soledar e Bakhmutsk. Agora não tem mais, essa área está toda na mão dos russos. Então os russos conseguiram avançar pelo menos uma boa quantidade aqui, né? E pior do que isso, eles avançaram por aqui também. Aqui também está tomado pelos russos essa região. E esse é o grande risco, é o que eu falo. Se realmente os russos conseguirem tomar Pidhorodne e Krasnahora e também avançar aqui por cima, nessa cidade aqui, Siuj, a situação em Soledar vai ficar complicada. Aí realmente não vai ter muito como os ucranianos manterem as tropas aqui. Eles vão ser obrigados a recuar aqui, né? Mas calma que também ainda não está nesse nível de desespero, né? Então, como a gente falou aqui, isso facilitou a tomada de Pidhorodne, e tem gente falando que Pidhorodne já foi tomada pelos russos, então eles já estariam atacando Krasnahora, e já era a cidade. Os ucranianos tiveram que sair daqui
e não conseguiram defender ela justamente porque não tinham mais o apoio de Bakhmutsk e Soledar, da parte sul de Soledar, né? Agora, a maior parte das pessoas está com a opinião de que, na verdade, as tropas russas chegaram perto e entraram em contato com a cidade de Pidhorodne, mas o que os russos estão dizendo de que eles entraram na cidade não é confirmado ainda e é prematuro, né? Então a visão aqui do Noel aqui é justamente que eles chegaram na beiradinha ali, eles estão realmente muito próximos ali da cidade, mas ainda não tomaram a cidade de Pidhorodne. A cidade fica numa posição elevada, então é mais difícil de tomar um pouquinho, mas é aquele negócio, de fato ela está fragilizada. Sem o apoio da cidade ao lado, pode ficar complicado manter aqui Pidhorodne, né? Ele fala mais algumas outras coisas aqui sobre Bakhmut, e uma coisa importante que ele coloca aqui é justamente que houve uma contraofensiva ucraniana aqui, que eles retomaram uma parte sul aqui de Soledar, né? Então a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Os ucranianos de fato fizeram uma contraofensiva aqui em Soledar e caminharam um pouco, mas é aquele negócio, não muito, né? Não o suficiente para mudar estrategicamente a posição dos russos aqui, né? Essa contraofensiva ucraniana é o que fala também o canal Reporting from Ukraine. É um canal muito bom, eu recomendo muito que vocês vejam ele. E ele fala justamente sobre isso. Foi o grande assunto de ontem. Os ucranianos conseguiram expulsar os russos de uma parte considerável aqui de Soledar. Isso é algo positivo, acaba infligindo grandes perdas aos tropas do Grupo Wagner, e principalmente você lembrando que as tropas do Grupo Wagner são as mais eficientes agora. Eles botaram as melhores tropas nessa tentativa de tomar Soledar. Então, ao contrário dos mobilizados mobilizados e dos prisioneiros bucha de canhão, esses orques não conseguem ser substituídos facilmente pelo Prigozhin. Ou seja, são soldados que têm uma certa experiência, que têm um certo conhecimento, não é novato, e aí é muito mais difícil de você substituir, né? Mas, de qualquer forma, os ucranianos então avançaram um pouco aqui, afastaram um pouco o risco da cidade de Soledar, mas, de novo, ali a cidade está em batalha. Realmente é difícil, não dá para dizer que está tranquilo para ninguém aqui, né? Bom, uma curiosa informação saiu aqui no site do Hoje no Mundo Militar. Aliás, é a mesma entrevista do Prigozhin que a gente falou ontem, né? Uma coisa que o pessoal tem falado é que talvez o que o Prigozhin quer é justamente as riquezas de Bakhmut, né? Bakhmut, como vocês sabem, tem várias minas de sal. Até onde eu sei, essas minas de sal não estão sendo mais exploradas, tá? Mas pode ser que ele veja isso alguma forma de lucro ali, né? O Prigozhin, o Grupo Wagner, na África, ele ganha muito dinheiro justamente explorando as diversas minas nos países em que ele controla, né? Então você tem o Grupo Wagner ali controlando o país, mas ele acaba explorando as minas que estão ali na região, cobrando impostos das empresas que exploram as minas, e com isso ganhando muito dinheiro, né? É possível que esse seja o plano deles em Soledar? Eu acho difícil, como eu falei. A maior parte dessas minas já passou para coisa de turismo, porque não gera mais coisa com valor suficiente para manter a mineração, né? Mas pode ser que tenha alguma coisa que eles viram lá que pode ser útil. Além de sal, as minas têm também minas de gesso e vários outros minérios. Pode ser que tenha alguma outra coisa lá que interesse a ele. Bom, vamos dar uma olhada na linha de frente aí de forma geral, né? A gente já viu, o ponto central é ali, é Bakhmut, ali, Soledar e Bakhmut, ali que está realmente o ponto mais central da coisa. Agora vamos dar uma olhada no resto, só para revisar, né? Estamos já com uma onda de frio muito grande lá na região. Imagina-se que a partir de hoje o solo já vai estar congelado. Então, aqui na região de Svatov, né, de novo, os russos tentaram avançar para Stelmarivka e continuam perdendo terreno nas outras 3 cidades aqui, né? Continua essa briga, não teve nenhum grande avanço aqui. Próximo a Kriminá, houve uma tentativa russa de avanço em direção a Makivka e aqui embaixo Bilororivka, mas não houve nenhum avanço. Agora, Dibrova tem algumas novidades aqui sobre o posicionamento
das tropas russas aqui em Kremina. O Defmon ele fala no final aqui da thread dele, mas vale a pena a gente trazer aqui, que é justamente essa colocação aqui. Aparentemente, o que ele viu? Ele analisou vários vídeos que surgiram ontem de movimentações de tropa na região de Kremina, né? Então o que ele viu aqui foi, não há nenhuma movimentação na área de Dibrova em si, nem de Kuzmine, né? Agora, aqui, eles sabem que tem ucranianos aqui. Pode ser que os ucranianos estejam também em Dibrova, né? É bem possível, até porque eles estão aqui também. Então, se eles não estão em Dibrova e Kuzmine, essas cidades aqui estão cercadas pelos ucranianos. Agora, existem posições russas aqui, ó. Eles viram veículos caminhando nesse sentido, dá para ver veículos caminhando. Aliás, isso é uma coisa que também fica mais fácil nesse momento, como a gente está no inverno, tudo com neve, você consegue ver o rastro dos tanques, né? Então, ele imagina que os russos estão nessa floresta aqui, nessa região, e também houve um movimento russo nessa direção aqui, provavelmente tentando atingir essas posições aqui ucranianas. Repara como é que os ucranianos aqui estão muito próximos de Kremina, né? Realmente, Kremina ainda está na mão dos russos, é a base central deles aqui, mas os ucranianos estão chegando perto, né? Ao contrário de Svatov, que eles ainda têm que tomar aquelas cidadezinhas para conseguir atacar diretamente Svatov, em Kremina eles já estão conseguindo avançar diretamente, né? Bom, ele fala aqui a visão dele sobre como é que está a situação lá em Soledar também, e a visão dele é bem ruim, né? Ele diz aqui que no final das contas os ucranianos não vão conseguir manter isso daqui. É possível que isso daqui, como a gente falou, os ucranianos fizeram uma contraofensiva ontem aqui. Pode ser que esse mapa dele seja de antes da contraofensiva, porque segundo as fontes ucranianas, se você olhar aqui o vídeo, eles teriam expulsado os russos dessa região aqui da cidade. Então, ou seja, essa região aqui estaria liberada dos russos. Os ucranianos também avançaram aqui para o sul, é verdade. Agora, a preocupação dele é a seguinte, ele também coloca aqui Pidhorodne e Krasnahora como não sendo tomadas ainda, mas repara como é que a situação fica complicada, né? À medida que os russos avançam por aqui também, a situação da cidade de Soledar vai ficando cada vez mais difícil. Daqui a pouco os ucranianos vão ter que abandonar Soledar, não vão ter alternativa. Agora, veja, um ponto importante de notar aqui é o seguinte, essa região toda aqui é uma região plana. Aqui também é uma região plana, de mato baixo, de campo, né? Então, ou seja, os russos, eles podem avançar aqui, mas eles não têm muito como estabelecer posições aqui, né? Então, o grande risco é se eles tomarem algumas dessas cidades aqui, né? Então, tem aqui a cidade de Lij, tem Krasnopopivka, Mykolaivka, enfim, tem uma série de cidadezinhas aqui. O grande risco é esse. Enquanto os russos estiverem só nesses campos abertos aqui, eles não têm como fixar a posição ali, né? Eles podem ser facilmente atacados pelos ucranianos, então não dá para considerar esse avanço como algo definitivo. Mas vamos ver, se eles realmente conseguirem tomar as cidades, a coisa pode ficar mais complicada, pode exigir a saída dos russos, ou dos ucranianos ali de Soledar, né? Mais embaixo, próximo a Donetsk, os russos também tentaram avançar a partir de Pisk em direção a outras cidades aqui, mas não houve avanço significativo ali, né? Aqui é o final que ele detalha aquela situação de Kremina, né? Bom, o Arestovich também falou ontem, né, fez uma live, na verdade no dia 7, né, então anteontem, mas a tradução saiu ontem. De qualquer forma, tem algumas coisas interessantes aqui. Ele fala sobre o cessar-fogo que durou 30 minutos, a gente imaginava isso. Fala sobre a situação em Soledar e Bakhmut, que está muito difícil, mas os ucranianos ainda estão em poder de Soledar e coisa e tal, estão tentando tomar Soledar, mas não tem ainda evidência disso, né? E ele diz que, fala aquela foto que a gente mostrou no vídeo de ontem, que tem não sei quantas tropas russas, ele diz que realmente o grupo Wagner está indo, tal como o ISIS, usa a mesma tática do ISIS lá da Jihad, né? Deixa os caras morrer, os caras morrem à vontade. Tem gente dizendo que o grupo Wagner não está nem cuidando dos feridos deles, é por isso que eles estão conseguindo avançar tão rápido. O pessoal que está ferido acaba sendo morto no local, então eles não perdem tempo
conferidos, a gente não sabe, não temos evidências disso, mas, enfim, é o que eles estão dizendo que está acontecendo, né? Uma coisa importante que ele fala aqui, ele fala sobre vários locais aqui, diz que não houve nenhum avanço e coisa e tal, e fala sobre a próxima contraofensiva. E aqui que ele dá uma informação importante. Ele acha que no ritmo que a Ucrânia está conseguindo juntar arma recebendo do exterior, né, é muito aquém do que precisaria para fazer uma contraofensiva. Então, na visão dele, a próxima ofensiva, a próxima grande ofensiva na guerra virá do lado russo. Então vão ser os russos que vão tentar alguma coisa, né? Eles podem tentar em Luhansk e Donetsk, podem tentar em Kharkiv ou na região de Zaporizhia, como uma forma de conseguir flanco para permitir a tomada de Donetsk, né? A região de Luhansk está praticamente toda tomada pelos russos, só um pequeno trecho aqui que está nas mãos dos ucranianos, mas a região de Donetsk ainda tem um monte de coisa aqui que ainda está em controle dos ucranianos, né? Então, em tese, pode ser que os russos tentem uma pinça aqui a partir de Zaporizhia ou a partir de Kharkiv, justamente para retomar essas posições e retomar Donetsk, né? Eu sinceramente acho que os russos não teriam capacidade para isso, mas ele está dizendo aqui que o que ele espera é que a próxima ofensiva vai ser do lado deles, e que os ucranianos têm que principalmente se preocupar agora em conseguir segurar essa ofensiva para eles não avançarem muito, e lá pela primavera do ano que vem, aí sim o exército ucraniano já vai ter equipamento e munição suficiente para fazer a ofensiva deles, né? Então, eu não sei, vocês lembram, a gente tinha algumas informações de que era possível que os ucranianos fizessem uma ofensiva agora no inverno, muita gente esperando agora no mês de janeiro, aqui talvez em Zaporizhia, mas pelo que ele está dizendo aqui, não, o mais provável é que a ofensiva ucraniana tenha sido jogada para a primavera, mas nesse meio tempo o desafio vai ser segurar a ofensiva russa, né? Ele fala um pouco sobre a questão da igreja lá, ortodoxa ucraniana e coisa e tal, que aliás eu cometi um deslize, obrigado ao pessoal que me avisou. Parece que a igreja ortodoxa ucraniana, o patriarcado dela é o de Constantinopla, né? O patriarcado de Kiev existe, mas é muito pequeno ainda, o número de igrejas é muito pequeno ainda. A igreja ortodoxa ucraniana agora está obedecendo ao patriarcado de Constantinopla, né? Bom, o Instituto para o Estudo da Guerra fala aqui sobre a tentativa do Ministério da Defesa russo, daquele ataque falso lá para responder aos ucranianos, aos russos lá em Makivka, né? Enfim, isso gerou mais descontentamento ainda na Rússia, essa tentativa patética dos russos de dizer que atacaram os ucranianos e mataram soldados ucranianos, ficou claro para todo mundo que era uma besteira, né? Enfim, o pessoal lá está preocupado com isso, por quê? Porque aqueles russos mortos em Makivka gerou um impacto muito grande lá na Rússia, né? Muita gente ficou apavorada, como é que erraram tanto deixar o pessoal com munição no mesmo lugar, né? Então essa tentativa acabou saindo pior do que o soneto no final das contas, ficou na cara de todo mundo que era falso. Bom, o grupo Wagner, como a gente falou ali, como o pessoal do Hoje no Mundo Militar falou aqui, o grupo Wagner parece que está tentando explorar recursos naturais em torno de Bakhmut, e isso seria um motivo para eles estarem atacando a região, né? Isso é uma possibilidade, até porque ele fala aqui que o Kadyrov já está tentando conseguir oportunidade de negócio em Mariupol e coisa e tal. E vocês sabem, né? Aquela região da Ucrânia que ficou sob posse da Rússia, né? Essa região aqui de Luhansk, Donetsk e coisa e tal, ela foi muito explorada pelos russos, né? Os russos passaram a comandar a maior parte dos negócios ali. A ruína econômica foi muito grande, né, para a população ali da região. Por quê? Porque eles não podem mais fazer negócio com ninguém, eles são uma área que não é reconhecida por nenhum país do mundo, então a única alternativa que eles têm é fazer negócio com os russos. Então a economia dessa região aqui, desde 2014, caiu muito, mas, ao mesmo tempo, enriqueceu muitos russos. Por quê? Porque esses russos estabelecem os negócios aqui, só eles podem comprar as coisas que são produzidas nessa região, então acaba que eles começam a explorar a região realmente de forma praticamente colonialista, né? E infelizmente foi o resultado aí desses 8 anos que ficou desde 2014. Enfim,
Essa região aqui sempre foi uma região muito industrializada da Ucrânia, mas parece que ultimamente está totalmente destruída. O que sobrou é a exploração de recursos naturais. E pode ser isso que o Prigozhin está querendo também ali naquela região de Bakhmut, né? Bom, segundo a inteligência militar ucraniana, a Rússia de fato iniciou a mobilização de até 500 mil conscritos em janeiro, em adição àqueles 300 mil que eles tinham chamado em outubro, né? Então tem as informações aqui, a gente já viu alguns chamados de mobilização que foram entregues, mas por hora está tudo oculto, eles não estão fazendo isso abertamente. Pode ser que mais adiante façam abertamente, né? Isso daqui foram 50 ucranianos que foram feitas a troca de prisioneiro. Boa notícia, continuam essas trocas de prisioneiro aí ao longo do tempo, isso é uma boa notícia nessa guerra, né? E, finalmente, o general SVR traz aqui o ritual xamã que foi feito com o Putin e coisa e tal, que o Putin parece que está muito preocupado porque ele teve um sonho, um presságio muito crítico outro dia, e aí chamou os xamãs para fazerem algum trabalho para purificar ele, coisa e tal. Enfim, eu não sei se isso é verdade ou não é verdade, mas é que o Putin é muito ligado nesse troço de esoterismo. Sim, ele é bem possível que ele tenha, de fato, chamado um xamã para fazer alguma coisa desse tipo, né? Que coisa. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.